4 de março, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós leremos Deuteronômio 23 ao 26. Vamos lá? Pessoas que não podem fazer parte do povo de Deus. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha um membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele nem os seus descendentes, até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida e nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor nosso Deus não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiro na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morreram na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Limpeza no acampamento. Quando estiverem acampando durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidades. Junto com as suas armas, levem uma pá. E antes de fazer necessidades, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês, para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Diversas leis. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que vocês lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor, para pagamento de uma promessa feita ao Senhor nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus. Mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando um caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém, não carregue uvas no cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém, não use uma foice para colher as espigas. Capítulo 24, a mulher divorciada. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrade a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá, e então poderá acontecer que case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher. Ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixe que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para ser de vocês. Diversas leis. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você lhe emprestar alguma coisa a alguém, não aceite como garantia de pagamento as 2 pedras de moinho que ele usa para moer o trigo, e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois se ele não tiver as 2, não poderá moer o trigo.
e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo, ou o vender, esse criminoso será morto. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com todo o cuidado as instruções dos sacerdotes, levitas. Obedeça a todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva-a ao dono antes do pôr do sol, para que a use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore o empregado, pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado do pecado. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva, a quem vocês emprestaram uma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor, nosso Deus, os tirou dali. Por isso, eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-los, mas deixe-o lá, no campo, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim, o Senhor, nosso Deus, abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito. É por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Quando dois israelitas tiverem uma questão, levem o caso para ser julgado pelos juízes. Um dos dois será julgado culpado e o outro inocente. Se o culpado for condenado e receber chicotadas, o juiz o fará deitar-se no chão. E na sua presença o homem será chicoteado, recebendo o número de chicotadas que ele merece, de acordo com o crime que cometeu. O máximo que alguém pode receber são 40 chicotadas. Mais do que isso seria humilhar o israelita em público. Não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. O dever de casar com a viúva do irmão. Moisés disse ao povo: se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer e deixar a esposa sem filhos, a viúva só deverá casar de novo com alguém que seja da família do morto. O irmão do falecido deve casar com a viúva, cumprindo assim o dever de cunhado. O primeiro filho que ela lhe der será considerado filho do falecido, para que o seu nome não desapareça de Israel. Mas, se o cunhado não quiser casar com a viúva, ela irá ao lugar de julgamento para falar com os líderes da cidade. Ela dirá: meu cunhado não quer cumprir o seu dever casando comigo. Ele não quer que o nome do seu irmão fique vivo em Israel. Aí os líderes devem chamar o homem e procurar fazê-lo mudar de ideia. Mas, se ele insistir dizendo que não quer casar com a cunhada, ela chegará perto dele e ali na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é assim que se faz com o homem que não dá ao seu irmão descendentes em Israel. E daí em diante, a família dele será chamada de família do homem que foi descalçado. Outras leis. Quando dois homens estiverem lutando, a esposa de um deles não deve chegar e agarrar um membro do outro, a fim de ajudar o marido. Não tenha dó nem piedade, cortem a mão da mulher que fizer isso. Não levem na bolsa 2 pesos diferentes, um maior do que o outro. Nem tenha em cesta 2 medidas diferentes, uma maior do que a outra. Usem pesos e medidas certas, para que vocês vivam muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando. Ele detesta todos aqueles que fazem essas coisas desonestas. Ordem para destruir os amalequitas. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus
E quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos, que estavam vindo atrás dos outros. Portanto, quando o Senhor nosso Deus lhes tiver dado a terra que vai ser de vocês e tiver feito com que derrotem todos os inimigos ao seu redor, acabem com os amalequitas, matem todos para que ninguém lembre mais deles. Não esqueçam essa ordem. Capítulo 26. As ofertas das colheitas. Moisés disse ao povo: vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor Deus lhe deu. Deve colocá-la no cesto e levar para o lugar que Deus estiver escolhido para ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga: declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e o colocará na frente do altar do Senhor nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará esta declaração: o meu antepassado foi um arameu que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo forte e grande. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então oramos, pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e como éramos perseguidos. Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito. E nos trouxe até esta terra que nos deu, uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor deu a você e a sua família. E faça uma festa com os levitas e com os estrangeiros que moram onde você vive. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas as partes das minhas colheitas que pertencem a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos. Não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandastes a respeito do dízimo. Não comi nenhuma porção do dízimo quando estava de luto. Não levei nenhuma parte para fora da cidade quando estava impuro. Nem dei nenhuma parte como oferta pelos mortos. Fiz tudo o que mandaste, ó Senhor meu Deus, e obedeci a tua ordem. Olha do céu onde moras, ó Deus, e abençoa-nos, o teu povo de Israel, e abençoa esta terra boa e rica que nos deste, conforme prometeste aos nossos antepassados. Israel, o povo de Deus. Moisés disse ao povo: hoje o Senhor nosso Deus está mandando que vocês obedeçam a esses mandamentos. Portanto, cumpram as suas leis com todo o coração e com toda a alma. Hoje vocês afirmaram que o Senhor é o seu Deus e prometeram andar sempre nos caminhos dele, obedecendo às suas leis e aos seus mandamentos e fazendo tudo o que ele mandar. E hoje o Senhor Deus declara aqui: conforme prometeu, vocês são um povo que é somente dele, e ele manda que vocês obedeçam a todos os seus mandamentos. Assim ele vai abençoá-los, dando-lhes mais fama, glória e honra do que qualquer outro povo que ele criou. E conforme ele disse, vocês serão seu povo escolhido, o povo que é somente dele. Aqui, sabe o que eu marquei? Aquela parte que você uma vez comentou sobre até aonde os israelitas faziam as fezes, Deus ensinou. Até isso. Você falou uma coisa tão bonita, você disse que até Deus se preocupava tanto com a saúde do povo e com a obediência do povo, para que eles sobrevivessem, que até isso ele... Aqui no 23, né? Ele ensinou: arranje um lugar fora do acampamento, 23:12, onde poderão fazer necessidades. Junto com as suas armas, levem uma pá, e antes de fazer necessidade, cavem um buraco. Até isso ele ensinou. E depois cubram as fezes com terra. Ou seja, a gente volta naquela parte que ele sempre disse, né, os cuidados de Deus para com o seu povo. Né? Ele sempre se preocupou com os cuidados do povo. Ou seja,
Tem um lugar certo, né? Para fazer cada coisa. Cada coisa no seu lugar. As fezes, né? Como diz aqui o versículo. E fora do acampamento. O que eu queria falar, o que eu queria pontuar é no versículo 26, quando o povo vinha trazer as ofertas das colheitas, que eles tinham que dizer assim para o sacerdote, né? Eles entregavam para o sacerdote e aí na presença do Senhor eles faziam uma declaração. Aí o meu antepassado foi arameu, que não tinha lugar certo onde morar. Ou seja, olha o que Deus ensinou para o povo, para nunca esquecer de onde eles vieram. É muito importante a gente ter essa memória de onde nós fomos tirados, o processo pelo qual passamos, para estarmos onde estamos, para estarmos onde nós estamos. E para onde queremos ir. Mas para chegar onde nós queremos ir, saber, nós precisamos saber de onde trazer nós na memória e nas nossas atitudes, né? Nas nossas decisões, nas nossas caminhadas, né? Aquilo pelo qual passamos. Existem pessoas que muitas vezes tiveram um começo muito difícil nas suas vidas, começaram muito humilde, muito pobre, alguns vieram até da miséria. E não há nada de vergonhoso nisso. Não há. A vergonha é quando a gente chega numa posição esquecendo de onde nós viemos e começa a humilhar aqueles que às vezes estão abaixo de... Por que a instrução do Senhor foi essa? Deles fazerem essa oração. Olha, o meu passado foi arameu, não tinha onde morar, eu fui escravo no Egito. Por que Deus ensinou eles a fazer? Eles queriam que eles se lembrassem. Observe o contexto. Quando vocês forem colher as uvas, o que vocês colherem na primeira é aquilo que é de vocês. O que ficou, não voltem para pegar, porque tem os pobres, tem os órfãos, Deus tem as viúvas. Peculiar. Ou seja, se eu lembro do meu passado e de como um dia eu tive necessidade, eu não vou negar aquele que tem necessidade hoje. Verdade. Eu vou ajudar. Então, que contexto? É um contexto. Tem aquela parte que fala que se você passar por uma vinha, só come o que você puder comer. Acho que aqui no 26, né? E não leve para casa. Porque seria no tocante ao quê? Você está consumindo algo que não é seu. Não, você está consumindo algo mediante a uma necessidade. Coma aquilo que você aguenta, mas não leve. Não leve para casa. Porque tem gente, né, que vai... Porque você pode estar passando por ali com necessidade, com fome. Então não precisa deixar a vinha de um israelita, ele passou ali e comeu, mas a vinha continua sendo israelita. Sim. Então você não vai levar para casa sem que... Não, eu vou comer porque eu tenho uma necessidade no momento, mas não vou levar comigo algo. Eu vou suprir a necessidade do momento. Algo que não é seu, né? É como diz a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque Ele é aquele que provê para cada dia. Então que a gente não esqueça, que a gente fique com essa palavra e que a nossa vida seja movida por essa lembrança de onde viemos, agradecendo por onde estamos, sem esquecer para onde vamos. Amém. Até Deuteronômio 27. Deus abençoe vocês.